Sendo o mercado de vocês um mercado tão específico que é pro terceiro setor, e trazendo todas essas coisas que vocês falaram aqui, que vocês, né, vocês têm essa preocupação de, né, colocar dentro das comunicações de vocês algo que vocês de fato vão entregar, etc. Quão difícil é pra vocês construir copy? Porque eu imagino que, tipo, tem muita coisa do que a gente aprende, que a gente lê, que se fala sobre, que deve ser um pouco difícil de aplicar no caso de vocês, né? No último lançamento a gente contratou até uma agência, assim, a gente apostou muito alto. A gente falava, vamos apostar, quase dar o all-in, porque seria importante pra gente que desse muito certo a plataforma. A gente quebrou a cara, mas virou ensinamento pra gente. E a parte do copy foi muito difícil. A gente fez briefing, passou, conversou, teve acho que 3 reuniões, mudou o redator, a gente fez reunião de novo. Quem corrigiu todas as copies? A Nath, no final. Mas aí, eu acho que é um ponto, porque assim, eu sempre gostei muito de escrever e nunca fiz uma formação em copy, só, né, o que a gente vai acompanhando por aí. Mas, no nosso caso, que daí eu acho que isso se reflete em alguns outros casos, é que o problema não é a copy. O problema é a falta de clareza antes do que você está entregando, de qual dor que você está atuando, de que transformação que você está prometendo. Porque no nosso caso, a falta de clareza disso que diz respeito ao nosso negócio, ela impacta diretamente na copy. Porque se eu não tenho claro qual que é o público que eu estou endereçando isso, qual que é o problema que eu estou tentando resolver, que transformação que eu entrego no final, a copy também não vai entender o que ela precisa escrever, né? Então, eu acredito que a gente está muito nesse momento agora de fazer escolhas e de priorizar esforços. Porque no momento do nosso negócio, a gente até aqui foi saindo, vamos fazendo, precisa de dinheiro, que vier é lucro. Mas agora a gente está nesse momento de não, a gente precisa priorizar, a gente precisa ter clareza da mensagem, primeiro, clareza do que a gente faz, do que a gente entrega, do que a gente transforma, para a gente conseguir ter clareza numa mensagem e aí comunicar isso, né, de uma forma que as pessoas vão entender e que as pessoas certas vão entender. Mas quem são essas pessoas certas que a gente ainda não definiu antes? Então, eu acredito que isso tem muito a ver do que a gente fala, às vezes, nas formações até, que a gente fala, gente, conteúdo é a ponta do iceberg. Qual que é a estratégia? O que eu quero comunicar com esse conteúdo? O que tá por trás disso? E aí é muito dessa estratégia. Às vezes é a modelagem do negócio, é o problema que eu quero resolver, qual é a dor, o que eu já testei, o que eu não testei. E aí isso vai dar clareza. Então, a gente teve muito problema no lançamento, porque a gente tentou mudar um monte de coisa que não estava claro pra gente. E aí também não ficou claro na copy, não ficou claro, as pessoas não entenderam. O que vocês estão falando? O que é isso que vocês estão vendendo? Não falaram, mas a gente pensou que era isso. Algo que ajudou muito nos primeiros lançamentos e principalmente esse serviço que a gente faz agora até de recomendação foi uma atuação em rede, a gente ser referendado, recomendado por outro player. Então Sim. Isso ajudou muito porque ele quase que facilitava toda a copy, ó. Tô aqui apostando neles, eles estão aqui comigo, a gente fazia uma live colaborativa, então isso ajudava demais nos lançamentos. Então, os primeiros foram muito bons, justamente porque tinha uma rede que divulgava para mais pessoas que a gente não às vezes alcançava com o tráfego. E quando a gente fazia algum conteúdo colaborativo, o Pablo mesmo, ele veio de uma live colaborativa. Ele não foi atingido pelo tráfego, não foi. A Gi veio de um grupo de e-mails de comunicadores de causas. Então, tipo, é desses ecossistemas, assim, né? Mas é importante, a gente precisa acertar isso sempre, porque, cara, não é pessoas que trabalham em outro universo, elas são pessoas que consomem produtos como a gente consome, mas elas atuam num nicho específico. Então, eu vou, às vezes, usar da ganância, vou usar, às vezes, de medo, vou ter que escolher alguns arquétipos para poder fazer uma construção. Então, isso não tá deixado de lado, mas essas outras alternativas que a gente utilizou foram que nos ajudaram a chegar até aqui, assim, com toda certeza.